Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, a nossa conversa é com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Luiz Antônio Marinho. Muito bom dia, seja bem-vindo à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth, bom dia, ouvintes da 94 e que agora nos escutam pelo meio tradicional, que é o rádio, e também pelas mídias sociais. Estou vendo uma câmera ali, estamos ao vivo também nas mídias. Temos 8 câmeras aqui. Caramba, eu espero que pegue num ângulo bom, para ficar bem na fita. 8 câmeras nos estúdios, doutor Luiz Antônio. Tá bom. Mas é uma satisfação, uma alegria estar aqui na 94 para falar um pouco da Procuradoria-Geral do Estado. Eu sei que o tema central é dívida ativa, mas eu não poderia perder a oportunidade, Ana, de falar também da própria instituição. A PGE, este ano, está completando 50 anos de existência. Ela foi fundada em 1970, através de uma lei estadual, e de lá para cá vem prestando serviços, não só ao próprio Estado, mas à sociedade. A PGE tem como missão principal, constitucional, fazer a defesa judicial do Estado, das autarquias e fundações, mas também orientar os governantes, os secretários de Estado, os gestores de um modo geral, a fazer as suas políticas públicas, a colocar em prática o que está orçado, o que está no plano plurianual, de forma legal, de uma forma que atenda à legislação que trata daquela matéria. Então esse é o papel da Procuradoria e atua em processos muito estratégicos para o Estado e também para a sociedade. Então é um órgão que ganhou uma dimensão muito grande, inclusive por lei faz parte da governadoria. São 3 órgãos que integram o staff da governadoria, que é exatamente a PGE, o Gabinete Civil e a Controladoria Geral do Estado. Nós somos uma instituição que hoje contamos com 64 procuradores, de um quadro de 70. Estamos, portanto, com um déficit de 6 procuradores, não conseguimos preencher todas as vagas no último concurso, lamentavelmente ele se expirou sem conseguirmos completar esse quadro. Vai ser uma luta no próximo ano tentar recompor. Somos o menor quadro de procuradores entre as PGR do país para atender todo o Rio Grande do Norte. Temos 3 regionais, uma em Caicó, uma em Pau dos Ferros e uma em Mossoró, e a sede aqui em Natal, na Afonso Pena, e também uma unidade que é a dívida ativa em Candelária, e também uma outra unidade um pouco menor no centro administrativo onde funcionava a antiga Consultoria Geral do Estado. E temos um núcleo em Brasília que atua junto aos tribunais superiores, ao STF, ao STJ, junto ao TCU, e também apoia os secretários de Estado e os governadores, de um modo geral, nas missões que tem junto aos ministérios, principalmente na pactuação de convênios, acordo de cooperação. Então veja que é uma atuação muito forte e muito larga da Procuradoria e também com muita responsabilidade. Doutor Luiz Antônio, e nesse contexto, o governo do estado encampa agora um processo ou um projeto para tentar recuperar a dívida ativa. Antes da gente falar até do projeto, eu queria que o senhor explicasse o que é a dívida ativa para os nossos ouvintes, já que a gente tem milhares de ouvintes em todo o estado. O que é a dívida ativa, doutor Luiz Antônio? Muito bem. A dívida ativa, ela é composta por créditos tributários e não tributários, oriundos de impostos, taxas e tributos não pagos na época certa. Vamos dar o exemplo do IPVA, que todo mundo assimilará com facilidade. Você tem um veículo, tem um imposto sobre essa propriedade, eventualmente por algum motivo, um aperto financeiro, você não faz o pagamento desse IPVA, vencidas as etapas de pagamento em meios administrativos. Após essa etapa, vai para a Procuradoria e faz uma inscrição em dívida ativa.
Hoje é uma inscrição eletrônica. E aí dá-se um prazo para o contribuinte pagar. Caso ele não pague, aí se aciona a justiça, se faz uma execução fiscal. Isso vale para o ICMS, vale para as multas impostas pelo Tribunal de Contas aos gestores de um modo geral, vale para as multas do PROCON, para as multas e taxas do IDEMA, para as multas de trânsito, que são da competência do DETRAN, e também para o IPVA. Então você vê que é um leque muito grande de taxas e multas e impostos, de um modo geral, que compõem a dívida ativa. Hoje nós temos um acervo em cobrança de quase 9 bilhões de reais. 9 bilhões 9 de bi. São Paulo, se a gente colocar, dá quase 1 trilhão que eles cobram lá. Aí você poderia perguntar, e por que não se recupera esse valor e seria a salvação da lavoura para o Estado? Que hoje o servidor está com 2 folhas em atraso, essas 2 folhas somam, grosseiramente, vamos falar em 900 milhões de reais. Então, se a gente teria aí, pensando do ponto de vista de 9 bi, a gente pagava essas 2 e ainda ficava com um bom crédito. Exatamente. O que é que acontece, doutor Luiz Antônio? O que acontece é o seguinte, a maior composição desse acervo da dívida, ele é composto pelo ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E é aquele imposto em que, na prática, quem paga é o contribuinte, consumidor final. Quando você compra qualquer produto em um supermercado, em uma loja, você, naquele produto já está incluído o imposto. Então é para o empresário, o contribuinte, ele fazer o recolhimento, ele tem um prazo para recolher. Tem algumas situações, por exemplo, nesta pandemia, que alguns não tiveram condições de honrar, de fazer esse repasse, fazer o recolhimento. E ao longo do tempo também, por outros motivos, alguns também não fizeram isto. Por dificuldades da própria empresa e alguns outros porque sonegaram. Embora a empresa estivesse bem, acharam por bem não fazer o recolhimento. Isso é a sonegação. Quando não é feito o recolhimento no tempo certo, ele vai para a Procuradoria, depois de ser feito um processo administrativo, fiscal, no âmbito da Secretaria de Hoje é mais rápido a autuação, desde a autuação do contribuinte que não recolheu o imposto na época correta e a inscrição e execução na justiça. Mas no passado, quando era tudo feito em papel e se botava um carimbo, ia para um setor, ia para outro, levava-se anos para fazer a finalização do processo e a cobrança. Então, há um estoque da dívida que é antigo, que é envelhecido. São débitos que foram constituídos há 15, 20, 30 anos. Então, mais ou menos 80% desse valor de 9 bilhões, ele é composto de dívida antiga. Há um estudo do IPEA feito para o CNJ, esse estudo tem mais ou menos 5 ou 6 anos, em que diz os débitos, os créditos de dívida ativa que são superiores a 10 anos, eles são muito difíceis de ser recuperados. Por quê? Porque, via de regra, a empresa não existe mais, os sócios, de alguma maneira, deram um descaminho aos bens da empresa e às vezes nem eles próprios têm mais, porque às vezes também passam a sociedade e as ações para outras pessoas, muitas vezes laranjas, pessoas que não têm a menor capacidade financeira, e alguns já constituem, às vezes, a empresa já em nome de outras pessoas. É claro que isso são pessoas que a gente coloca numa situação de ilegalidade, pessoas que já são mal intencionadas. Não é o caso dos empresários sérios que a gente tem e que é a grande maioria, mas tem aqueles que
não cumprem a legislação. Então, como é uma dívida muito envelhecida, na sua maioria, e com essa característica, então fica muito difícil fazer recuperação. Mas não é só aqui no Rio Grande do Norte. Os créditos de ICMS, não só do Rio Grande do Norte, mas também de outros estados, têm a mesma conformação. Para você ter uma ideia, nesse estudo que foi feito à época, a média de recuperação do estoque da dívida gira entre 0,3 e 0,9. É só você fazer uma conta rápida. Se você tem 1 bilhão inscrito, se você recupera ao ano 0,3, dá em torno de 3 milhões de reais. Né? Então, há uma dificuldade. Aí, o que é que nós temos feito quando nós fomos convidados pela governadora Fátima Bezerra para integrar a equipe e fazer a coordenação geral na PGE? Ela nos confiou, além das missões que a PGE tem, são múltiplas tarefas, como eu falei aqui, ela disse, dê um foco na dívida ativa. Claro que a Procuradoria sempre deu um foco na dívida ativa. Eu mesmo já tive 2 passagens como chefe da dívida ativa. Mas no modo tradicional de cobrança, que é você fazer a inscrição da dívida ativa e fazer a execução judicial, o que a gente tem visto é que pela própria demanda de processos, da própria tramitação, leva anos para se ter uma solução. Você executa, a parte é intimada, é citada, geralmente tem um advogado que vai fazer a defesa usando os meios processuais legais disponíveis, e é legítimo que faça isto. Então vai o processo tendo uma tramitação normal, mas também lenta, que é da própria processualística que nós temos no país. Tem os recursos que também são legítimos. Então, o que é que nós observamos? Que deveríamos fazer outras experiências, que até alguns estados também já fizeram, de cobrança além da parte da execução judicial. Então, nós fizemos uma parceria com o Serasa. Hoje, uma parte da dívida estamos encaminhando em lotes, essas parcelas da dívida, estamos caminhando para o Serasa. A cobrança é feita via Serasa? Alguns desses créditos já estão no poder do Serasa, e aí o cidadão contribuinte de qualquer desses impostos que eu falei, ou de qualquer dessas multas, ele recebe uma cartinha do Serasa para vir pagar. É um meio alternativo para que a gente não fique só esperando a ação judicial. Uma outra alternativa é o protesto em cartório. Então, também estamos encaminhando algumas dessas dívidas para os cartórios, para fazer o protesto. Fizemos também uma parceria com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma expertise muito grande em carteira de cobranças, de qualquer que seja a sua natureza. E com essa parceria, o banco ele recebe a dívida, dá um tratamento, vendo o devedor, tentando localizar a empresa, tentando localizar os sócios, tentando localizar os bens. Ele tem uma carteira de informações, ou um banco de dados de informação muito grande. Então, mandamos inicialmente aqueles créditos mais difíceis, os mais antigos, para ver se a gente consegue. E já temos alguns resultados muito interessantes. Inclusive, o Estado do Rio Grande do Norte, através da PGE, foi o pioneiro em celebrar esse tipo de contrato com o Banco do Brasil para fazer essa cobrança em sede administrativa, como uma alternativa. Agora eu soube que o Ceará também está formando uma parceria com o Banco do Brasil. Então a gente está fazendo isso. E a mais recente foi exatamente também a gente permitir que o contribuinte devedor ele pague através de cartão de crédito. Então muitas das vezes a gente não tem condições de fazer o pagamento
à vista, então aceita o cartão de crédito. Ele parcela em 10, 12 vezes de acordo com o cartão, e às vezes é muito vantajoso para ele. Ele não pode pagar, digamos, o IPVA à vista, então ele paga através de cartão de crédito. E uma outra medida que nós tomamos para tentar melhorar a arrecadação e incrementar também a recuperação desse crédito, desses débitos que estão inscritos, é um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça. Que esse foi desta semana. Desta semana, exatamente. Ao longo destes 2 anos que nós assumimos a PGE, nós montamos uma equipe na dívida ativa. Antes de eu falar desse termo de cooperação, Sim. É importante eu dizer que a primeira medida mais efetiva que tomamos para incrementar essa recuperação da dívida foi exatamente um projeto de lei que foi aprovado ano passado. A governadora Fátima encaminhou para a Assembleia e tivemos o apoio do presidente Ezequiel e de toda. Foi aprovado à unanimidade esse projeto, em que nós criamos uma Procuradoria da Dívida Ativa, exclusivamente para inscrever e cobrar. Só faz isso. Os procuradores que estão lá e os servidores são dedicados só a essa tarefa. Que antes era uma procuradoria chamada fiscal e de dívida ativa. Aliás, então tinha múltiplas tarefas. E teve uma boa recuperação ano passado, não foi isso, procurador? O ano passado nós conseguimos, já com essas primeiras medidas que tomamos e ao longo do ano foi surtindo efeitos, nós tivemos uma recuperação de quase 50 milhões de reais, foram 49 milhões e 700 mil. E em 2018 foram 32 milhões. Então tivemos um incremento de recuperação e de acréscimo de arrecadação de quase 50%. Este ano a nossa meta é de 60 milhões. Estamos lutando muito para conseguir, porque a pandemia trouxe uma certa recessão no setor produtivo e de arrecadação, então é normal que a gente tenha certas dificuldades de cumprimento dessa meta. Mas veio o Refis 2020, que até o dia 30 está em vigor, e o Refis, para quem está devendo IPVA, para quem está devendo ICMS, quem está devendo multas de PROCON, de IDEMA, multa penal, até custas processuais também, nós estamos com uma redução de 95% de multas e juros. Então, é uma oportunidade ímpar do cidadão contribuinte que está devendo, que está inscrito em dívida ativa e até mesmo quem não está inscrito, de fazer esse pagamento. É uma oportunidade muito boa de fazer a quitação e ficar regular. Porque quando você paga o tributo que está em atraso, você volta a ter a certidão negativa de tributos, que você pode ter os consignados, ter os empréstimos em banco, pode licitar com o Estado, no caso da empresa, fazer. Porque quem é devedor do Estado, a empresa não pode licitar com o Estado, não é, procurador? E até a própria situação dela de estar inscrita em dívida ativa. Então, para o próprio mercado, para fazer as suas negociações, não soa muito bem. Além dos impedimentos legais que ela tem, não fica como um bom pagador, digamos assim. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa e eu posso falar pelos débitos inscritos em dívida ativa, que também tem os débitos que não foram inscritos ainda e que estão na tributação. Sim. Mas tanto a PGE como a Secretaria de Tributação tem bons números já desse refis. Nós conseguimos, do dia 27 de outubro para cá, já negociar 50 milhões desses valores e já conseguimos recuperar, através do pagamento do mês, da parcela que foi negociado, 4 milhões de reais. Então a gente está com os dados muito bons desse refis e eu tenho a expectativa que a gente vai conseguir cumprir essa meta. Procurador, e só para a gente concluir, quem quer aderir ao refis, faz como? Digamos, nosso ouvinte que deve ao Estado e quer aderir ao refis, ou quer, inclusive, procurar para negociar essa dívida dele, seja pelo centro, como é que ele deve, qual o procedimento dele? Nós temos uma equipe de plantão que atende o contribuinte via telefone, mas também temos uma ferramenta
no site da PGE, pge.rn.gov, em que ele mesmo, colocando o CPF ou CNPJ, ele vê o que está devendo, ele faz a simulação do débito, como ele quer pagar, se quer pagar à vista, se quer pagar parcelado, se quer pagar com cartão de crédito. Então, tem todas as facilidades. Não precisa se deslocar a dívida ativa em Candelária, só se ele quiser ir mesmo, mas a recomendação é que ele acesse o nosso site, é fácil demais dele acessar, e ele lá vai fazer a simulação. E se ele tiver dúvidas, ele pode ligar e também pode ir lá na própria dívida ativa. Que fica aqui no bairro de Candelária. Que fica aqui pertinho da rádio. Procurador-Geral do Estado, o doutor Luiz Antônio Marinho, muito bom. Eu falei no termo de cooperação com o TJ, vamos criar o Sejusc Dívida Ativa. Esse vai ser exclusivo, né? Esse vai funcionar em Candelária, foi a governadora, assinou junto com o presidente do TJ, foi uma solenidade muito bacana e também é uma ação pioneira em termos de PGE em todo o país. Um Sejusc é um centro de conciliação, já funciona na tributação. Sim. Com Carlos Eduardo Xavier, um secretário que tem nos apoiado muito nas nossas ações. E vai funcionar com a equipe que foi treinada pelo TJ. O contribuinte devedor vai ser recebido lá, vai ser orientado a quais são as possibilidades de fazer o parcelamento, de fazer o pagamento, por que a dívida, por que aquele valor, vai ter todas as informações e vai fazer uma conciliação e pagar o valor que eventualmente esteja escrito. Então, uma grande ferramenta, mais uma dessas que eu relatei aqui para você, e colocamos à disposição do contribuinte que queira ficar em dia com o Estado e com a sociedade, principalmente, porque o tributo que é recolhido, o imposto, ele volta em benefício da sociedade e daquele próprio que pagou o imposto, porque os impostos eles são revertidos em serviços de educação, saúde e por aí vai. Mas obrigado pela gentileza de ter permitido eu fazer esse adendo que eu esqueci. Claro, com certeza, doutor Luiz Antônio Marinho, muito obrigada, excelente dia para o senhor. Obrigado a você, bom dia para todos os ouvintes. Obrigada, boa semana. Fran Rodrigues, 8h35, excelente dia para você também, Fran. Ótimo dia para você, Ana Ruth, para os nossos queridos ouvintes, uma ótima quarta-feira e até amanhã cedinho, 7 da matina, se Deus quiser, em mais um Super Jornal da Cidade. Estaremos juntos amanhã às 7 em ponto, se Deus quiser e Ele há de querer. A você um produtivo dia, obrigada por fazer deste o programa líder de audiência no horário. A gente se encontra amanhã. Um abraço.